venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais uma edição do programa Está Escrito Canadá. Eu sou o pastor Edgar Nunes e estou feliz pela sua companhia nos próximos 25 minutos. Recentemente tive o privilégio de batizar 4 adultos. Batismos de adultos e por imersão são sempre momentos maravilhosos que marcam o começo de uma nova vida. O momento quando o candidato é submerso nas águas simboliza a morte da velha natureza. E o sair das águas batismais representa o nascimento de uma nova vida. Esses 2 momentos representam a morte da velha natureza, com as suas inclinações para o pecado, e o nascimento de uma nova natureza para uma vida plena em Cristo. O grande desafio depois do batismo é como viver uma nova vida, como fortalecer essa nova natureza. Logo após o seu batismo, Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Na solidão do deserto, Jesus pronunciou palavras que permanecerão para sempre como a chave para uma vida poderosa e feliz. Ele falou do único alimento capaz de satisfazer a fome do coração humano. Está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 1-4. É importante repetir: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor, você deve estar a pensar: já sei o que o senhor vai dizer. Vai falar do estudo da Bíblia. Eu sei que devo estudá-la, mas eu não tenho vontade, não sinto prazer na sua leitura. Em primeiro lugar, meu amigo, minha amiga, não encare a leitura da Bíblia como um dever. Olhe para a palavra de Deus como uma carta de amor. O que faz um jovem quando recebe uma carta da sua namorada? Ele pensa: oh, que chato, não tenho vontade de ler esta carta, estou cansado, mas vou dar uma olhadela só por disciplina. Acho que não é isso que acontece. Acontece justamente o contrário. Ele recebe a carta com expectativa, abre-a depressa e devora com ansiedade cada uma das suas palavras. E depois? Será que ele joga a carta fora? Não. Ele guarda a sua carta no bolso. E 2 minutos depois, ele tira a carta do bolso e torna a lê-la e a guarda novamente. Não espera passar 5 minutos e procura a carta de novo e lê com a mesma ansiedade de que leu a primeira vez. Esse jovem namorado faz isso muitas vezes. De repente, já não precisa de ler. Ele decorou-a completamente. Mas mesmo assim, continua lendo-a. Aonde está o segredo? Por que tanta ansiedade para ler essa carta? Porque ele não se cansa de fazê-lo. A palavra-chave é o amor. O jovem ama a pessoa que escreveu a carta. A Bíblia, meu amigo, não é um código de normas e proibições. Não é um compêndio de histórias de um povo errante. Ela não é um volume de medidas, nomes e cores. Não é um livro de animais estranhos e símbolos proféticos. A Bíblia é a mais linda carta de amor que jamais foi escrita. É uma história de um amor imenso e incompreendido. É a história de um amor que não se cansa de esperar. É uma declaração de amor escrita com a tinta vermelha do sangue do Cordeiro. Desde o princípio, de Gênesis ao fim, Apocalipse, há um fio vermelho atravessando cada uma das suas páginas.
É o sangue de Jesus gritando desde o Calvário: Filho, eu amo você. Você é a coisa mais linda que eu tenho. Na Bíblia, você encontra a história da vida de outros homens semelhantes a nós próprios. Homens que experimentaram conflitos e tentações. Homens que às vezes caíram e escorregaram. Homens e mulheres que lutaram contra os seus temperamentos, contra complexos e paixões, mas que venceram. Através dessas histórias, Deus está nos dizendo hoje: filho, filha, você também conseguirá. Não desanime. Olhe para a frente e continue. Ler a Bíblia é uma maneira de alimentar a nova natureza e manter comunhão com Jesus. Guarde os pensamentos bíblicos na sua mente. Eles irão fortalecer a sua vida, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma das outras coisas que é o grande inimigo da vida cristã é o formalismo. A leitura mecânica da Bíblia não tem muito valor como alimento da nova natureza. A leitura da Bíblia tem que ser um encontro de amizade com Deus, de diálogo com o seu autor. Você lê um versículo e depois medita nele. Pode até ler o mesmo versículo em mais do que uma versão bíblica. E depois pense como aplicar a mensagem do texto bíblico na sua vida. Pergunte a si mesmo: o que é que este verso está querendo dizer a mim pessoalmente? E pacientemente aguarde uma resposta de Deus. É importante ler para si e não para os outros. Cada um é responsável pela sua própria salvação. Depois, fale com Deus sobre o significado do texto e da aplicação do mesmo para a sua vida. Diga a Deus como a sua vida está correndo na realidade, comparando-a com a mensagem que acabou de ler. Não tenha pressa. Trate de saborear cada minuto do seu diálogo com Jesus. Não veja isso como um dever ou como uma carga pesada para carregar, mas veja isso apenas como um encontro com as maravilhosas promessas que Deus tem para você. Uma outra ideia interessante para aprender a gostar do estudo da Bíblia é ler a Sagrada Escritura na primeira pessoa do singular. Cada vez que encontra a palavra nós, substitua a palavra nós pela palavra eu. Coloque a sua vida nas páginas da Bíblia. Faça de conta que Deus está falando pessoalmente consigo e não para a humanidade em geral. Por exemplo, no verso Romanos 8, versículo 31, que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ler: que direis, pois, se tu, ó querido Pai, és comigo, quem será contra mim? Nesse momento, conta a Deus que coisa ou quem você acha que está contra si. Pode falar dos seus temores, das suas dúvidas, das suas incertezas. Pode terminar dizendo que, apesar disso tudo, você acredita que se Deus está consigo, nem nada nem ninguém o poderá amedrontá-lo. Depois de ouvir Deus falar consigo, o outro meio que Deus nos deixa para fortalecer a nossa nova natureza é manter comunhão com Jesus, através da oração. Um dia destes, recebi uma carta de um jovem que terminava assim: afinal de contas, parece mesmo que o meu caso não tem solução. Sei que a oração me ajudaria a resolver o problema, mas não tenho vontade de orar. O pior de tudo é que, quando oro, acabo tudo o que tinha para dizer em 2 minutos. Dá a impressão que a minha oração não passa do teto. Querido amigo, já teve um momento de oração semelhante? A verdade é que em todos estes anos descobri que o problema desse jovem não é o fato de não saber o que precisa de dizer, de orar. Todo mundo sabe que é necessário orar e que a oração é o alimento da nova natureza. Todo mundo sabe que o poder vem através da oração. A angústia do jovem está expressa na carta da qual falei. Pastor, não tenho vontade de orar.
Sei que tenho que orar, mas não consigo. O que fazer? É preciso entender, em primeiro lugar, no que consiste a oração. Orar é um ato de abrir o seu coração a Deus, como nós falamos com um amigo. Segundo esta declaração, orar nada mais é que conversar com um amigo. Os amigos gostam de conversar. É o que eles mais fazem. Se alguém não tem vontade de conversar com o seu amigo, não é porque desconhece o facto de que amigos precisam de conversar para manter a amizade viva. O problema está no relacionamento com o amigo. Alguma coisa entre eles está errada. Alguma barreira foi criada. A amizade está abalada e a solução não consiste em ler livros ou ouvir sermões que mostrem o dever de conversar com o amigo. É preciso que lhe ensinem como resolver o problema com o seu amigo, que se ajudem para que a amizade torne a ser como era antes. Uma vez que o problema tenha sido resolvido, o diálogo com o amigo virá espontaneamente. Em segundo lugar, é necessário saber que a base de uma conversação entre amigos deve ser fundamentada na sinceridade. Num relacionamento de amigos verdadeiros, não há lugar para fingimento ou para hipocrisia. Descobrir que alguém é hipócrita com você dói, mas descobrir que alguém que você ama muito está sendo hipócrita com você dói ainda mais. Cristo nos ama e o que Ele espera de nós é a sinceridade. É isso que Ele disse no Sermão do Monte. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A palavra grega traduzida para usar vãs repetições é a palavra batalogeo, que é usada geralmente para expressar o que faz o papagaio ou o bêbado. Ou seja, falar por falar. Falar sem pensar no que está a ser dito. Falar pelo mero fato de falar. O que o Senhor Jesus está querendo nos dizer é que quando conversamos com Ele, temos que fazê-lo na base da sinceridade, sentindo realmente o que estamos a falar. Ele está a pedir que a nossa oração saia do nosso coração e não simplesmente da nossa boca. Que essa oração seja um abrir do nosso coração para compartilhar o que precisamente está a acontecer nas nossas vidas. Por exemplo, nós podemos dizer: Pai, eu hoje estou muito feliz porque voltei a ver o meu filho que eu já não via há muitos anos. Ou também podemos dizer: Pai do céu, eu estou muito triste, mesmo deprimido, porque já não recebo uma visita da minha querida neta que eu tanto amo. Ou: Pai, perdoa-me, porque eu hoje senti um ódio intenso pelo meu colega de trabalho, que tanta dificuldade o tem criado na minha vida. Quando falamos com Deus, nós devemos ser genuínos, devemos ser transparentes, devemos compartilhar com Ele aquilo que está no nosso coração. Quando o filho mais novo de um amigo meu, que tem apenas 5 anos, quando ele dizia que não gostava de verduras, ele se referia a plantas. Ele chamava a planta a tudo o que era de cor verde. Dizia que não gostava de plantas. Um dia, na hora do almoço, a mesa estava cheia de coisas verdes. Imediatamente o sorriso dele desapareceu do seu rosto. Pedindo-lhe que nós fizéssemos a oração, ele orou e disse: Pai, eu estou chateado, só tem planta para comer. Sabe como será que ele teria orado se fosse eu? Ele teria dito: Pai, grato por esta refeição gostosa que está na mesa. É esse o nosso problema. Nós não somos sinceros. Falamos sempre a mesma coisa porque estamos acostumados a falar assim. Quando nos levantamos pela manhã, agradecemos a Deus por uma boa noite de repouso. Podemos ter virado na cama durante a noite ou ter mesmo acordado muitas vezes, mas mesmo assim agradecemos pela boa noite de repouso. Recitamos quase de cor uma oração todas as manhãs e todas as noites. Sempre o mesmo assunto, sempre as mesmas palavras. Podemos estar sem a mínima vontade de orar, mas nos ajoelhamos por disciplina e repetimos a oração costumeira, que geralmente não dura mais do que 2 minutos. Oramos sem pensar.
E ao deitarmos, experimentamos a estranha sensação de que a nossa oração não passou do teto. Por que não encarar a oração como a maravilhosa experiência de conversar com Jesus Cristo, em lugar de considerar a oração como um dever de cada dia? Você tem amigos? O que fala com eles? Fala sempre a mesma coisa ou muda de assunto de acordo com aquilo que aconteceu nesse dia? Conversar com ele simplesmente deve ser pelo prazer de conversar. Orar sem pedir nada, apenas para contar coisas, contar segredos, abrir o coração e relatar para ele tudo o que fez durante o dia, mesmo que pareçam coisas sem importância. O dia em que descobrir a alegria de falar com Deus, como nós falamos com um amigo, teremos descoberto o segredo de uma vida poderosa. E andar com Deus é isso. Mas, pastor, você dirá, eu não sinto vontade de conversar com Deus. Então, conte isso para Ele. Fala que não tem vontade de orar. Pergunte-lhe por que está a acontecer isso na sua vida. Porque é que, mesmo sabendo que deve orar, você não tem a vontade de fazê-lo. Vai acontecer um milagre, tenho certeza, quando você for transparente com Deus. De repente, sem querer, você vai se descobrir conversando com Deus. Não 1 minuto, nem 5, mas 20 ou 30. E o mais importante, aquela sensação de que a oração não passa do teto vai desaparecer. E em seu lugar, você vai experimentar a maravilhosa experiência do que é conversar com Jesus, como se conversasse com um amigo. Outra coisa que vai fortalecer a nossa natureza e a nossa vida com Jesus é lembrarmos que não devemos procurar a Deus unicamente para assuntos espirituais. Devemos permitir que Ele participe da nossa vida diária, das nossas amizades, dos nossos problemas no trabalho, daquilo que vai dentro do nosso coração. E não temos coragem de contar a ninguém. Por exemplo, meu Deus, o meu relacionamento com o meu esposo está a esfriar. Estamos a perder aquela amizade que tínhamos quando nos casamos. Abra o seu coração com Deus. Diga-lhe tudo. Deus sabe o que se passa no seu coração. Às vezes cometemos algo errado durante o dia e ao chegar à noite repetimos a mesma oração. Deus, perdoa os meus pecados. Quanto tempo é necessário para repetir essa frase? Mas como seria se, em lugar de dizermos simplesmente perdoa os meus pecados, contássemos para Ele o que precisamente aconteceu nesse dia? Detalhes, entende? Por que não contar a luta que travamos antes de cedermos à tentação? Como nos sentimos depois? Que lições podem ter sido aprendidas de tudo o que aconteceu nesse dia? Precisamos de contar tudo a Ele para que Ele restaure em nós a sua alegria. Utilizemos o tempo que seja necessário. Não precisamos de ter pressa, porque não estamos cumprindo um penoso dever. Estamos apenas a conversar com o mais compassivo e maravilhoso amigo que um ser humano pode ter. Contam que na Guerra do Vietnã acharam nas mãos de um soldado morto um papel escrito momentos antes da sua morte. Dizia mais ou menos o seguinte: ó Deus, eu nunca falei contigo. Hoje, pela primeira vez, ao ouvir o barulho das armas, ao ver os cadáveres dos meus companheiros, ao sentir que daqui a pouco eu também iria morrer, senti a vontade de falar contigo. Pena que seja tarde demais. Não será que, como aquele soldado, talvez tenhamos que dizer a mesma coisa? Ó Deus, eu nunca falei contigo abertamente, como um amigo, porque o que eu fazia não era orar, era simplesmente repetir uma oração sem sentido, uma oração costumeira e monótona. Só que ainda há tempo, querido amigo, para que o final da sua história seja diferente. Basta que você diga agora mesmo: mas eu hoje quero falar de verdade, falar com Deus abertamente, abrir o meu coração e sentir que tu, Deus, és o meu amigo. Convido você a fazer de Jesus não apenas o seu Salvador, mas também o seu amigo, em todas as horas. Saboreie a palavra de Deus.
mas também converse com Ele como quem fala com um amigo, com o nosso melhor amigo. Sinta sempre o calor que emana dos braços de Jesus. Quero agora convidá-lo a orar comigo. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra, que revela o Teu amor para cada um de nós. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que revela aquilo que Tu queres que nós façamos. Mas, querido Pai, nós agradecemos hoje o convite que nós temos, através da oração, de falar consigo como quem fala com um amigo. Ajuda-nos, Pai do céu, a abrir os nossos corações, a não repetir frases vãs, mas a compartilhar precisamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que aconteceu na nossa vida diária, com as nossas próprias palavras. E que nós possamos desfrutar um novo começo, que através da oração nós possamos te alcançar e conversar como quem fala com um amigo. Pai do céu, que a nossa natureza diária possa ser fortalecida, a nossa nova natureza possa ser fortalecida através da leitura da Tua palavra e através do privilégio, que é o privilégio da oração. Pai do céu, está com cada telespectador. Tu sabes dos desafios que eles encaram. Problemas de saúde, problemas de família, problemas pessoais, problemas de trabalho. E, Pai do céu, que eles, ao abrirem os seus corações, que eles possam ouvir a Tua voz e receber a Tua orientação. Estamos gratos por este momento que nós passamos juntos, Pai do céu. Continua a abençoar a programação do programa Está Escrito Canadá. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? O assunto de hoje é muito interessante e eu sei que você sempre pensou sobre isso ou talvez neste momento esteja até mesmo preocupado sobre este aspecto da sua vida. Dieta, emagrecimento, preocupado com sobrepeso, aqueles quilinhos que estão sobrando ou que parece que vão começar a sobrar porque a idade chegou e não é tão fácil assim mais emagrecer. Sem dúvida nenhuma que quando nós pensamos nesse assunto, é só digitar dieta ou emagrecimento no Google que encontraremos milhões e milhões e milhões de receitas mágicas para sermos então mais felizes e com aquele corpo desejável. O que nós vemos hoje na Neurociências que pode te ajudar a ter o corpo ideal, não somente para que esteticamente você fique satisfeito, mas para que a sua saúde seja aquela que você sempre sonhou. Por mais que as pessoas te apresentem fórmulas milagrosas ou caminhos fáceis para alcançar o seu objetivo, preste muita atenção. Nós não podemos cair nos atalhos que tem nos apresentado porque eles podem ser uma grande armadilha. Por mais que existam muitos comentários positivos, por exemplo, quanto ao uso da anfetamina, que vem em formas de remédios de emagrecimento, é muito perigoso. Eles são mais potentes, inclusive, que muitas drogas de abuso, a incluir a maconha. Então, este não é o caminho para que você alcance o peso ideal. Dentre os protocolos que nós vemos hoje, que melhor podem funcionar para o nosso organismo, não somente para emagrecer, mas para manter a nossa saúde, é diminuir a ingesta alimentar. Você diz assim, não há novidades nisso. E exatamente assim, o que Deus deixou para nós não tem muita novidade. É seguirmos aquilo que nós já sabemos que temos que seguir. A temperança ainda é o caminho para sermos mais felizes e termos o peso ideal. A ideia é que você diminua, mesmo dentro daquela dieta regular, mesmo que equilibrada, em média 30% do que você ingere. Nós temos que ingerir menos comida do que nós temos ingerido. Se você conseguir, é importante que você faça um jejum semanal. Isso vai diminuir muitos processos inflamatórios do nosso organismo que fazem com que nós envelheçamos mais rápido, percamos neurônios e até desenvolvamos doenças neurodegenerativas. Então, comer menos traz inúmeros benefícios que vão muito além de uma estética desejada. Além disso, se você consegue, durante todos os dias, tomar o seu desjejum, o famoso café da manhã, é importantíssimo para você manter a sua saúde.
Sabia que aquelas pessoas que pulam o desjejum estão mais propensas ou mais vulneráveis para desenvolver câncer de mama e também câncer de próstata? A asma, inclusive, pode ser melhor controlada se você faz do desjejum a sua principal refeição. Então, aquela ideia que nós escutávamos lá na nossa infância, talvez o avô dizia, ou mesmo um tio, que pelo café da manhã temos que comer como reis, no almoço como príncipes e no jantar como mendigos, ou seja, a nossa principal refeição ser pela manhã, no almoço já diminuirmos um pouco e na janta, se possível, não comermos, ela é muito válida e a neurociências diz que é assim que nós podemos ser mais felizes. Você precisa comer menos e quanto mais natural for este alimento, melhor. Não tire da sua refeição o carboidrato de forma radical. Por mais que algumas dietas dizem isso, mas é antifisiológico, o nosso organismo precisa de carboidrato para conseguir lidar com toda essa dinâmica do metabolismo. O que nós precisamos fazer é descobrir também o que faz bem para o nosso corpo como indivíduos e aquilo que já faz mal. Mulheres, por exemplo, que querem não só manter o peso, mas diminuir os efeitos da TPM e da menopausa, precisam diminuir a ingesta de sal e também diminuir o chocolate e os docinhos que a gente tanto gosta. O seu cérebro vai agradecer, o seu humor também. Então faça isso. Por mais que existam muitos caminhos querendo te levar para tantas coisas diferentes ou trazendo coisas novas que são incríveis, miraculosas, não a sigam. O que ainda funciona é o princípio básico deixado na Bíblia. Como na fé, nós seguimos o que é primordial, seguindo somente o que a Bíblia nos ensina, para a nossa saúde também é assim. Temos que manter o padrão daquele que nós sempre soubemos. Alimentos saudáveis, muita fruta, muita verdura e diminuindo ao máximo o que é industrializado. E também diminuindo a quantidade de comida que temos ingerido. Sejam felizes, muito felizes, seguindo aquilo que Deus já deixou para todos nós sermos felizes. Chegamos ao fim de mais um programa aqui do Está Escrito Canadá. Obrigado pela sua companhia, obrigado também pelas suas orações e pelo seu apoio financeiro. Grato também pelas suas mensagens e pelos seus pedidos de ofertas especiais. Quero convidá-lo a visitar o nosso canal no YouTube, onde irá encontrar outros programas e dirige os seus amigos à nossa programação que é preparada especialmente para si. Quero agora convidá-lo a estar conosco neste mesmo canal e neste mesmo horário. E até o nosso próximo encontro, quero lembrar-lhe que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.